pessoal, professor Aldemir de Sociologia. Estou aqui hoje então para trazer para vocês um pequeno resumo em relação às nossas aulas não presenciais. Em primeiro lugar, o professor gostaria de parabenizar aqueles que estão cumprindo com as atividades e lembrá-los que esse é um momento que nós precisamos realmente ter comprometimento com a nossa rotina de estudos. Dentro da disciplina de Sociologia, nós iniciamos trazendo um pouquinho os aspectos históricos em relação ao que é a Sociologia, qual é o objeto de estudo dessa ciência e quem é considerado, portanto, o pai da Sociologia. E na primeira aula o professor falou para vocês em Augusto Comte, considerado o pai da Sociologia, por usar esse termo pela primeira vez, e falamos também em relação aos fatos sociais. Quando nós falamos na primeira aula dos fatos sociais, nós falamos muito em relação a Durkheim. Durkheim foi aquele responsável por trazer a sociologia como ciência, como objeto de pesquisa, objeto de estudo das pessoas. A partir do momento que ele definiu os fatos sociais com 3 características principais, e é isso que o professor gostaria que vocês relembrassem hoje, que os fatos sociais, segundo Durkheim, eles possuem um gênero, uma exterioridade e uma coercitividade. Então, essas 3 características aqui estão relacionadas aos fatos sociais que nós estudamos lá na nossa primeira aula não presencial. Na aula de semana passada, nós falamos sobre as ações sociais. E quando nós falamos das ações sociais, nós citamos bastante a presença, digamos assim, das falas de Weber. E quando Weber nos traz as ações sociais, ele define essas ações sociais de 3 formas. A ação tradicional, que é aquela que você faz por ser uma tradição, seja ela familiar, seja ela religiosa, seja ela política. A ação afetiva, que é quando envolve um sentimento em relação à ação social. Lembrando que essa ação social, ela se refere à ação e também à reação do indivíduo enquanto membro da sociedade. E ele nos traz, então, a ação racional. Essa ação racional que pode estar relacionada aos bens ou aos valores. E na aula de hoje o professor vai deixar para vocês em seguida uma videoaula relacionada então às classes sociais. Quando nós falamos de classes sociais, vocês vão perceber que o professor vai citar bastante a figura de Karl Marx, aonde ele traz as classes sociais com uma definição muito simples. Ele define classes sociais de 2 modos: a burguesia, que são os donos, proprietários de terras, e o proletariado, que são as pessoas que vendem a mão de obra em troca, então, de um salário. Então, tudo isso o professor vai abordar com vocês em relação às classes sociais na aula de hoje. Pessoal, como o professor falou para vocês, então, na aula de hoje nós vamos abordar o tema de classes sociais. Se nós pararmos para fazer essa análise que o professor fez no início aqui com vocês, as nossas 2 últimas aulas nós viemos falando de Durkheim, de Augusto Comte, o pai da sociologia. Na última aula nós falamos de Weber, com as suas teorias em relação às ações sociais. E na aula de hoje nós vamos ver principalmente a figura de Karl Marx em relação à classe social. É importante nós definirmos as classes sociais de acordo com o que a sociologia nos traz a partir de Karl Marx, e aí depois o professor vai passar para vocês alguns dados dessa classificação, dessas classes sociais, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que é de uma maneira mais sucinta, mais clara, para que nós consigamos compreender melhor. Pois bem,
Quando nós falamos de classe social, a sociologia ela traz uma definição específica, onde a classe social seria o modo como a sociedade no mundo capitalista ela se divide. Quando nós falamos do mundo capitalista, nós estamos falando de um sistema que visa o lucro. E esse sistema acaba gerando essa própria divisão, que nós vamos caracterizar então como classe social. Então nós podemos definir que classe social é essa divisão socioeconômica do mundo no sistema capitalista. Mas aí nós podemos nos questionar em relação às classes sociais, quais são os critérios utilizados para esta classificação. E aí o professor traz para vocês este novo termo que é a estratificação social, que seria a divisão, por consequência do capitalismo, a divisão de classes. A estratificação social ela é considerada um fenômeno social que gera, então, essa divisão de classes. Essa divisão de classes ela só acontece em consequência do sistema capitalista. Aqui o professor trouxe para vocês um pouquinho dos sociólogos e filósofos que nós estamos estudando nestas nossas primeiras aulas. E aí o professor traz Durkheim, e Durkheim também tinha uma definição em relação à classe social, aonde ele dizia que o trabalho em sociedades capitalistas pós-industriais ele é diversificado, né? E quando ele fala diversificado, ele quer dizer que é por diversas pessoas em diferentes pontos de trabalho. Então, para Durkheim, não é possível no sistema haver uma autossuficiência, pois as pessoas elas exercem atividades diferentes. A partir do momento que você exerce atividades diferentes em relação a outras pessoas, aí já começa essa divisão de classes sociais segundo Durkheim. Um exemplo prático. É lógico que o serviço prestado por um profissional de medicina, ele não é o mesmo serviço prestado por um profissional da construção civil. São profissões diferentes, são atividades diferentes. Automaticamente nós vamos ter salários diferentes e esses salários diferentes eles podem depois tornar uma maneira das classes sociais. Era mais ou menos isso o conceito e o pensamento de Durkheim em relação às classes sociais. Em relação a Weber, ele definia as classes sociais como um status relacionado, né, que não é medido somente por essa divisão de trabalho, mas pelo tipo de trabalho, pela ocupação, né, pelo consumo e pelo estilo de vida das pessoas. Então, para Weber, as classes sociais, elas aconteciam, essa divisão de classes sociais, até mesmo pelo consumo, por aquilo que as pessoas utilizam, e pelo estilo de vida de cada uma das pessoas. E aí, Karl Marx, que é este que vocês estão vendo no vídeo, ele define a divisão social do trabalho, as classes sociais como uma divisão social do trabalho, nada mais é que a exploração do trabalhador por parte da classe burguesa. Nós vamos ver no próximo vídeo que Karl Marx definia a classe social de duas formas, a burguesia e o proletariado. Então eram essas duas classes sociais que ele definia. O que seria a burguesia? A burguesia seriam os donos das terras, as pessoas poderosas da época, e essas pessoas utilizavam do trabalho do proletariado para adquirir lucro, adquirir capital. Então, o proletariado seriam as pessoas que vendem o seu trabalho em troca do salário, e a burguesia seriam as pessoas donas de terras que aproveitariam este trabalho da parte do proletariado. E aí Karl Marx dizia que essas classes sociais nada mais era do que o abuso da burguesia em relação aos trabalhadores, que seria o proletariado. Dando continuidade à nossa aula de hoje, o
o professor traz aqui para vocês a classe social e a estratificação social, né? Que seria basicamente essa divisão. Nós temos aqui na figura, na imagem, pessoas que trabalham, e aí mais acima nós vamos ver pessoas que trabalham para apenas uma outra pessoa, que seria então a burguesia. Então essa pirâmide ou escada, como nós acharmos melhor chamar, ela define bem essa divisão das classes sociais. Então, uma sociedade estratificada é a sociedade dividida em classes. E uma das características desta estratificação é a capacidade de mobilidade social. Ou seja, eu posso estar numa classe baixa, mas dependendo da profissão que eu me formo, do trabalho que eu tenho, eu posso um dia chegar a uma classe média, uma classe média alta, né? Ou até mesmo a uma questão, digamos assim, de classe alta. Então, essa capacidade de mobilidade, ou seja, de mudança, ela acontece na sociedade estratificada, que é essa sociedade através das divisões das classes sociais. É importante, então, nós lembrarmos que, em relação à sociedade estratificada, nós temos do outro lado uma sociedade estamentais. As sociedades estamentais, que as diferencia totalmente das estratificadas, é que não há uma possibilidade de mudança de classe social, né? Se a pessoa nasceu ou se a pessoa está inserida numa classe social baixa, ela não vai ter a oportunidade de crescimento ou de mobilidade, como vocês queiram achar um termo melhor. Bem importante, galera, o professor vai trazer para vocês a definição de classe social em relação ao IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE define as classes sociais da seguinte forma: renda alta. Quem é que faz parte da renda alta? Seriam os autônomos, que têm uma renda alta, os empresários e industriais e os descendentes de famílias tradicionais e muito ricas. Então, essas pessoas fazem parte da classe alta. Classe média seriam os pequenos proprietários, universitários, graduados e executivos de pequenas empresas. A renda baixa seria os operários e serventes, os desempregados, os moradores de rua, faxineiras, ambulantes, boia fria, trabalhadores rurais, entre outros. Todos esses estariam inseridos dentro da classe baixa. E aí o professor vai trazer em específico para vocês em relação a números, quando nós falamos das classes sociais no Brasil. Em relação a números da faixa salarial das famílias brasileiras. O Brasil classifica desde a classe A, que seriam a classe alta, a classe poderosa, a classe rica, até a classe E, que seria então a classe social mais baixa. Então, observem que na classe E, essa pessoa ganha até um salário mínimo. E na classe A, seriam mais de 15 salários mínimos. Então, fazendo a conta do cálculo em relação ao salário mínimo, nós já conseguimos ter uma noção do que seria a classe A, B, C, D e classe E, que seria a classe mais baixa. Então, para a nossa aula de hoje, que o professor gostaria de que vocês conseguissem ter as definições de que nessas 3 primeiras aulas nós tratamos da introdução à sociologia, qual o objeto de estudo da sociologia. Nós vimos um pouquinho dos fatos sociais, principalmente em relação a Durkheim. Na aula passada, as ações sociais, as maneiras que elas se manifestam. E na aula de hoje, então, nós trabalhamos a questão das classes sociais. O professor deseja a vocês bons estudos, que vocês mantenham essa rotina diária de vocês e até a nossa próxima aula. Qualquer dúvidas, vocês têm o meu e-mail conforme está aparecendo no vídeo de vocês e o professor está à disposição. Forte abraço.